Olá, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy. Eu sou professora de costura criativa e no passo a passo de hoje eu vou te ensinar a fazer a bolsa Kika em homenagem à minha amiga Lilian, lá do meu grupo VIP do WhatsApp. Beijo, Kika! Olha só, é uma bolsa muito linda, muito gostosa de fazer, com esse design fofinho que ficou. Aqui atrás, então, tem um bolso com um zíper para colocar celular, né, ou carteira, ou se preferir, coloca aqui na frente, que tem esse bolsinho com imã, ó, com aba. Também, os dois são do mesmo tamanho, um é com zíper e o outro é com aba. Gente, eu preparei o molde, então essa peça aqui tem o molde em PDF, já tá disponível lá no site, o molde completinho. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidamente. Molde com a capa, foto e lista de materiais que precisa, além dos materiais que eu já coloco em cada parte do molde. A parte principal do molde, então pode ver que o fole é inteiro aqui com espelho, que facilita bastante na hora de montar a bolsa, né? Aqui o molde da lapela, o molde da parte de cima do espelho superior, a parte de cima da bolsa. Vai o molde também dos bolsos embutidos e o molde do canal do zíper. Então, quem vai adquirir esse molde, o preço dele ainda é aquele preço simbólico de R$10, como todos os outros moldes que eu já tenho lá no site, tá, gente? É um preço simbólico, como eu já expliquei pra vocês, somente para ajudar o canal, para contribuir aí com o trabalho que aprofitei, né, de elaborar todo o molde, passar para PDF, faço peça piloto e tal, como eu já expliquei várias vezes, tá bom? Que o valor de um molde é bem mais alto do que isso, né? Então, por isso eu cobro só essa taxinha mesmo simbólica. Em PDF, tu adquire ele através do link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E assim que tu fizer a compra, vai imediatamente pro e-mail que tu cadastrou lá na hora da compra, tá bom? Aí fica prontinho para baixar e imprimir. Mas para quem não pode adquirir o molde, não se preocupe, que como sempre, eu vou ensinar a fazer esse molde lá no finalzinho da aula, tá? Então fica comigo até o final, que eu vou ensinar a fazer o molde dessas partes aqui um pouquinho mais complicadas. O restante são só medidas, vocês vão acompanhando aí durante a aula que eu vou passando todas as medidas, tá bom? Gente, queria também falar para vocês que todos esses materiais aqui utilizados em aula, vocês encontram lá na minha loja virtual, www.lucianaguterres.com. Todos esses materiais, tecidos, tem tudinho lá e muito mais. E enviamos para todo o Brasil. Também ainda estamos com a promoção do frete. Nas compras acima de R$200, tu digita o cupom FRETEBOM, tudo junto, e tu ganha um desconto de R$25 no frete. Então é uma super promoção aí, super valendo, né? Então chega de papo, já vai deixando aquele like, não esqueça de se inscrever no meu canal quem ainda não é inscrito e de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Vamos lá para a aula? Então, gente, para fazer a nossa bolsa Kika, aqui nós vamos cortar exatamente o tamanho do molde, já tá calculado a margem de costura, tá? 2 vezes no tecido de fora, tecido principal, né? E 2 vezes no estruturador. Aqui o tecido de fora eu tô usando o Sublime Plastic da Fabricarte, eu tenho ele no meu site, nessa estampa digital 3D. Como ele é plastificado por dentro, ele já tem uma certa estrutura, como a sarja, por exemplo, tá? Então, eu estruturei apenas na manta R2, tá bom? Então, ele não precisa de mais estrutura. Só assim já ficou bem estruturadinho, bem firme. Daí tem a parte principal superior, que é a parte de cima, que vai acima do zíper, né? Então, aqui a mesma coisa, tu vai cortar 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no estruturador. Aí, depois, para fazer o canal do zíper daí é na medida de 18,5 por 4,5, para quem for fazer o molde em casa, né? Para quem tá adquirindo, já vai o molde prontinho. Vai cortar 2 vezes no tecido de fora, 2 vezes no estruturador e 2 vezes no tecidinho de forro. O forro no canal do zíper, eu sempre corto ele 1 centímetro mais ou menos a mais em toda a volta, depois o que sobra eu refilo, que fica mais fácil de trabalhar. Aqui também eu tô usando o mesmo material, só que em estampa diferente, né? Sublime Plastic da Fabricarte, também tenho no meu site, nessa estampa digital que imita sisal. Essa combinação fica muito linda. Aí, pra lapela, conforme o molde, exatamente o tamanho do molde, tu vai cortar 1 vez no tecido de fora, 1 vez no estruturador e 1 vez no tecidinho de forro. Aqui o forro eu tô usando tricoline nessa estampa linho.
Depois, para fazer os bolsos embutidos, aqui quem tá adquirindo o molde vai o molde, mas para quem for fazer em casa, a medida é 23 de largura por 13,5 de comprimento, tá? De altura. 2 vezes, porque são 2 bolsos aqui no tecidinho que tu escolheu para fazer o forro. Aí, depois, o forro total da parte de dentro, nós vamos recortar depois que tiver montada a parte de fora, tá? Então, tu separa aí um retângulo na medida de 49 por 53, que daí a gente depois coloca em cima e recorta o que sobra, tá? Aí, de miudeza, vai um zíper na medida de 42 centímetros para a abertura principal e outro de 28 centímetros para o bolsinho de trás. Depois de alça, a gente vai precisar de uma alça na medida de 1,40, que vai ser a alça removível, né? A alça transversal. Aqui eu tô usando a alça acetinada de 3 centímetros de largura. Tu pode usar na largura que tu quiser. Para as alças de mão, na medida de 35 centímetros cada uma, eu fiz aqui um detalhezinho em montana, que é opcional. Recortei um montana na medida de 2 centímetros de largura e apliquei em cima, tá? Isso aqui é opcional para quem não tem montana. E para os pezinhos de alças, 2 de 7 centímetros da mesma alça. Aí, depois de ferragens, aqui nós vamos precisar de um regulador para nossa alça, na mesma largura da alça, né? 2 meia argola também na mesma largura da alça e 2 mosquetões na mesma largura da alça. Eu vou usar aqui as ferragens douradas dessa vez. Vamos precisar de 3 cursores, 2 para a abertura principal e 1 para o bolsinho de trás. E um botão imantado. Aí, gente, agora aqui, ó, isso aqui é opcional. Inclusive, eu coloquei aqui, né, detalhes em montana, que é opcional, porque não é todo mundo que tem montana, tá? Então, eu peguei um pedacinho de montana e fiz uma base para minha etiqueta. Hoje eu vou usar essa dourada aqui para combinar com as ferragens. Minha etiqueta é da nossa parceira BV Etiquetas. Eu deixo sempre na descrição dos meus vídeos o link lá do meu contato e o meu cupom de desconto, tá bom? Aqui é um pedacinho de montana que eu separei na medida de 3 por 9, que é para fazer, onde eu vou colocar o meu botão imantado, para fazer um detalhezinho na aba, na lapela, tá? Isso aqui é opcional, quem não tem, coloca o botão direto na aba, como eu já ensinei em outras aulas. Aqui também é opcional, eu separei uma tirinha de montana na medida de 1 por 7 centímetros, que eu vou fazer um porta-chaveiro, ou porta-chaves, para pendurar do lado de fora. Tá? É opcional. Daí, quem for fazer, coloca uma meia argola de 1 centímetro na mesma largura aqui da alcinha, tá? E depois, para fazer os acabamentos internos, a gente vai precisar de uns pedacinhos de viés. Não é muita coisa, não se assusta. De material, então, é isso aqui. Vamos lá para o passo a passo? Bom, vamos começar fazendo a lapela para deixar ela pronta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, como eu vou pregar a minha etiqueta na lapela, eu já vou pregar agora antes de colocar o forro. Então, eu vou centralizar bem, dobrando aqui ao meio. Já posso até fazer um piquezinho em cima e embaixo, porque eu vou precisar desses piques depois. Então, eu vou colocar minha etiqueta bem centralizadinha. Eu coloco uma fita dupla face atrás da etiqueta, ó, que fica mais fácil de prender aqui, que daí na hora de costurar ela não sai do lugar. Pronto. Agora aqui embaixo, bem no meio onde eu dei o piquezinho, eu já vou posicionar esse pedacinho de montana, que vai ser onde eu vou colocar o meu botão imantado depois. Pra quem não for colocar isso aqui, depois coloca direto aqui na lapela, tá? Então, eu vou centralizar e vou deixar passar um pouquinho pra dentro, ali um centímetro mais ou menos, só como margem de segurança. Gente, isso aqui também dá pra fazer com a própria alça, quem for usar alça chique ou alça cetinada. Se quiser fazer esse detalhezinho, pode fazer com um pedacinho de alça, tá? Mesma coisa. Pronto, passei uma costurinha bem na bordinha ali, reforçadinha. Agora, eu vou colocar o meu forro direito com direito. E vou passar uma costura em toda a volta, deixando a parte de cima aberta. Aqui pode ser uma costura de meio centímetro, já tá bom. Agora,
Agora, com uma tesoura de picotar ou escalope, eu vou cortar aqui nas bordinhas. Pode dar piquezinhos também, pra quem não tem essa tesoura, né? Como eu já mostrei em várias aulas, dá uns piquezinhos ali na parte arredondada, que é só pra não ficar repuxado depois quando a gente desvirar. Os biquinhos aqui a gente corta fora o excesso de tecido. E vamos desvirar e rebater. Pronto, rebati em toda a volta, já aproveitei e fechei aqui pra juntar forro com a parte de fora. Aqui eu passei uma costura bem na bordinha, tá? Agora a gente reserva, por enquanto, essa lapela. Vamos começar a fazer o bolso. Vamos pegar um daqueles bolsos embutidos. Aqui na parte do avesso nós vamos fazer umas marcações. Pela parte mais estreita aqui do tecido, tá? Então, tu vai medir 2 centímetros de cada lado pra dentro e 2 centímetros de cima pra baixo. E vai fazer um risco. Feito isso, aqui nos 2 centímetros que tu mediu, vai riscar pra cima dos dois lados. Ó, ficou um U. Agora, a gente dobra aqui ao meio e vamos dar um piquezinho em cima e embaixo pra marcar esse meio. Vamos pegar uma das partes, que vai ser a da frente, tanto faz, as duas partes são iguais, né? Vamos dobrar ela ao meio também e dar um piquezinho. Também já pode dar um piquezinho em cima e embaixo, já pra deixar marcadinho. E agora aqui, direito com direito, nós vamos alinhar os piques e aqui, ó, bem na margem do tecido, tá? Alinhou os piques, nós vamos passar uma costura exatamente em cima desse risco que a gente fez. E agora nós vamos recortar, tirando todo esse excesso aqui de tecido, tá? Deixa uma margem ali de menos de meio centímetro da costura. Ó, deixei uma margenzinha bem pequenininha, mínima coisa, tá? Agora, aqui nos cantinhos, a gente dá um piquezinho em direção aqui da costura, com cuidado pra não cortar a linha. Só pra não ficar tão repuxadinho depois lá por dentro. Agora, a gente vai virá-la pra trás. Aquela margenzinha que a gente deixou vai ser como se fosse uma moldura aqui pro bolso. Pronto, abri bem as costuras, deixando assim. Agora eu vou rebater esse U. E agora vamos fechar o bolso, então. Vamos alinhar aqui pontinha com pontinha. E vamos fechar as laterais por enquanto. Então, a gente faz isso aqui pela parte da frente, que fica mais fácil. E agora a gente prende aqui em cima, nos dois ladinhos. Agora a gente já tem o piquezinho ali do meio, né, que a gente tinha dado ali no bolso. Vamos pegar a aba. A aba a gente também já tinha dado um piquezinho aqui no meio, e nós vamos alinhar esses piques. Vamos alinhar bordinha com bordinha e passar uma costurinha bem na beiradinha. Gente, aqui pulou uma parte, tá? Cortou uma parte aqui o vídeo, mas aqui, ó, eu medi 4 centímetros aqui do centro, aqui
aqui do piquezinho que a gente deu, 4 centímetros para um lado e 4 centímetros para o outro, e preguei minha alça assim, tá? Coloquei ela direito com direito e fiz uma costurinha ali bem na bordinha. Deixei passar 1 centímetro, 1,5 centímetros mais ou menos ali pra dentro, como segurança, tá? Bem simples, sem mistério nenhum. Agora a gente vai pregar a parte de cima, então, da nossa bolsa, a parte superior. Então, aqui é só deitar, ó, direito com direito. E aqui a gente já pode passar uma costura com uma margem de um pé de máquina, 0,75 mais ou menos, que daí vai cobrir todas essas outras costuras. Agora, deixa tudo deitadinho assim como tá e só dobra a parte de cima assim, ó. E vamos rebater aqui em cima, pegando tudo isso aqui embaixo, tá? Aqui, esses biquinhos aqui que ficaram, ó, sobrando, a gente tira fora, acompanhando, seguindo aqui o arredondado. Agora, a alça a gente vira ela lá pra cima. Ó, amassa bem ela, vira lá pra cima. E aqui tu pode fazer uma costura, aquela reforçada, que é um quadrado com um X no meio. Ou pregar 2 rebitezinhos. Ou passar 2 costuras aqui bem reforçadas, só pra manter ela pra cima assim, tá? Eu vou colocar 2 rebitezinhos aqui, que eu acho que o rebite já dá mais um charmezinho. Então, eu vou colocar os 2 rebites e já volto aqui, não tem mistério, tá? Vou colocar um em cima do outro. Prontinho. Agora, pra quem for colocar o porta-chaves ou o porta-chaveiro, eu já vou colocar aqui, ó. Olhando de frente pra minha peça, eu vou colocar aqui do lado direito, tá? Então, eu vou primeiro prender, então eu deixo a minha alça pra cima e vou prender ele rente à alça, assim, ó, bem do ladinho da alça, tá? Vou tirar esse excesso aqui, deixando arredondado, né? Aí, vou passar a minha meia argola aqui embaixo, assim, e vou dobrar pra dentro. Aí, aqui tu passa uma costurinha, prendendo a argolinha e já prendendo também no tecido, pra essa tira ficar fixa aqui, pra ela não ficar depois levantando, né, depois da peça pronta. Ou tu coloca um rebite, eu vou colocar um rebitezinho aqui. Assim. Agora é só prensar. Pronto. E ainda pra finalizar agora a parte da frente, vamos colocar já o botãozinho aqui. Então, eu já vou medir, vou colocar bem no meio. Pra quem for colocar na lapela o botão direto, mede 2 centímetros aqui de baixo pra cima e aplica, tá? Na lapela, a gente sempre coloca essa parte do botão, ó, a parte macho, que é a que tem aquela bolinha ali, tá? E agora, eu vou marcar onde eu vou furar a parte de baixo, então. Coloco o bolsinho no lugar. Aí, apertando aqui, ó, já fica uma marcaçãozinha. Eu sei que é ali que eu tenho que furar. Aí, agora, só cuida pra furar só aqui, não furar o bolso junto, ó. Levanta o bolso pra cima pra furar só essa parte aqui. Pronto, vou ali no balancinho prensar e já volto aqui. Prontinho. Agora, gente, aqui, ó, deixa o bolsinho bem esticadinho pra baixo. E aqui pode ver que, repara que as pontinhas do bolso vai até ali a margem do tecido. Então, aqui a gente só dá uns pontinhos aqui nessas quinas, ó, só pra manter o bolso esticadinho assim, ele vai ficar fixo, tá? Depois ele não fica saindo pra fora quando tu for mexer na bolsa. Ó, só assim. E a parte da frente já está prontinha, agora vamos começar a fazer a parte de trás. Então, aqui, nós vamos começar pelo bolso embutido, nós vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez lá na frente, porém, esse aqui vai o zíper, né? Mas aqui, ó,
Vamos fazer a mesma marcação que a gente fez no bolso da frente, 2 centímetros de cima para baixo, 2 de cada lado para dentro, faz aquele risco em formato de U e aplica aqui e corta, tá? Até aí vai ser tudo igual. Aí depois eu mostro como que faz a parte do zíper. Então eu vou fazer isso aqui para adiantar e já volto com essa partezinha pronta. Pronto, até aqui tudo igual, né, na parte da frente. Já abri bem as costuras, coloquei os alfinetes. Agora, para pespontar aqui, eu já vou pespontar prendendo o meu zíper. Então, só cuida aqui, ó, na parte de trás, eu gosto que o zíper abra da esquerda para a direita. Eu acho que fica mais fácil de abrir, né? Mas cada um faz do jeito que preferir, tá? Então, só cuida isso. Posiciona aqui o zíper nesse meio. Alinha aqui, ó, margem do zíper com margem do tecido. Aqui eu vou colocar um clipezinho. Dá uma tensionadinha no zíper, gente, não precisa esticar, só tensiona pra ele não ficar assim, tá? Vou colocar outro clipes aqui. E agora sim, eu vou rebater toda essa volta. Quando eu passei em cima dos dentinhos do zíper, aqui nas laterais, eu dei um retrocesso, tá? Pronto, agora vamos fechar, então. O resto dos alfinetes, né? Agora a gente vai fechar, então, aqui. Primeiro, vamos fechar as laterais, então a gente faz isso pela parte da frente. E aí, depois a gente fecha em cima. Pronto. Agora a gente pode tirar esse excesso de zíper aqui. Aqui também eu vou passar uma costurinha bem nas bordinhas, aqui nos cantinhos, só pra prender o forro do bolso, né? Nas laterais. Agora, nós vamos medir aqui o meio pra colocar as alças. Então, aqui, eu não gosto de dar pique no zíper, então eu vou marcar com giz mesmo, onde é o meio. E nós vamos pregar a alça do mesmo jeito, tá? 4 centímetros para um lado, 4 para o outro. Vamos pregar a alça e depois a parte de cima, virar e rebater. Pronto. Agora a mesma coisa, vou levantar a alça lá pra cima e vou colocar 2 rebetezinhos de cada lado. Quem for fazer a costura já faz agora, tá? E daí já vai estar prontinha a nossa parte de trás também. Vou fazer isso e já volto aqui. Prontinho. Agora a gente vai juntar a parte da frente com a parte de trás. Assim, direito com direito. Vamos passar uma costurinha aqui de um pé de máquina, 0,75, né? Pra fechar isso aqui. Agora, nós vamos rebater essa costura. Tu pode ou deitar toda ela para um lado e rebater só de um lado, ou tu pode abrir ela assim e fazer um pesponto duplo, tá? Um aqui e outro aqui. Só pra gente deixar isso aqui bem abertinho e o espelho todo assentadinho. Então, se tu tá com o teu ponto de baixo da máquina bem reguladinho, pode fazer isso pelo lado do avesso, que fica mais fácil, tá? Se tu
confia muito no teu ponto de baixo, prefere o ponto de cima, então tu abre bem aqui, pode até passar com ferro para deixar bem assentadinho e faz isso por esse lado. Pronto, agora tá bem assentadinho. Agora a gente vai pegar aquele forro inteirão e vamos posicionar aqui, ó, avesso com avesso, tá? Aqui a gente mantém bem esticadinho, tanto o forro como a parte de fora. Vamos acertar tudo aqui com alfinete. E vamos passar uma costurinha em toda a volta, bem na bordinha, e aí depois a gente refila o excesso, tá? Essas partes que sobram, lógico que não joga fora, né? A gente guarda para um outro trabalho menor. Pronto, tudo prontinho. Agora a gente vai reservar essa parte e vamos fazer o canal do zíper. Então aqui, ó, deixa pra cima, né, o lado direito e o zíper lado direito com o lado direito do tecido. Alinha bem aqui na bordinha, deixa sobrar um pouquinho de zíper aqui em cada lado pra gente colocar os cursores e vamos passar uma costurinha mais próxima possível dos dentinhos do zíper. Vamos pegar um forrinho e colocar lado direito do forro com o lado direito do tecido e avesso do zíper. E vamos passar uma costurinha bem em cima de onde a gente acabou de fazer. Então faz isso pelo lado de trás, que tu tá enxergando a costura e bate bem em cima. Feito isso, vira os tecidos para um lado e o zíper para o outro, estica bem e vamos rebater. Lembrando que o forrinho aqui do canal do zíper é um pouquinho maior, então fica mais fácil, ó. A gente pode ir puxando aqui. E agora a gente vai fazer do outro lado tudo igual, mesma coisa. Aí agora só cuida pra ficar alinhado aqui, né? Agora aqui, ó, pode ver que ficou um pouquinho desencontrado, tá? Então, o que a gente faz para corrigir? Vamos destacar aqui o zíper, ó. E aí, agora, quando colocar o cursor, a gente acerta ali. Então, aqui são 2 cursores, nós vamos colocar um por cada lado. Pronto. Agora, vamos medir com essa partezinha aqui, ó, do espelho. Se ficou a mesma largura, tá? Ó, caso tenha ficado um pouquinho mais largo, daí tu refila o que tiver sobrando, tá? Aqui o meu deu bem certinho. Então, eu vou passar agora uma costura em toda a volta e vou refilar o excesso, tanto do zíper como do tecido, tá? E o zíper dá pra dar uma seladinha também com isqueiro. Agora, a gente vai colocar os pezinhos de alça, então. Então, vou passar aqui na minha meia argola. E vou prender bem rente a margem aqui e bem centralizadinho com o zíper. E agora, gente, pra selar bem isso aqui, pra não desfiar, primeiro eu vou passar o isqueiro aqui na alça, né?
E agora eu vou colocar uma colinha instantânea, um truquezinho que eu aprendi com a minha amiga Tuca, do canal Tuca Ensina. Eu não sei com quem ela aprendeu, mas eu aprendi com ela e assim a gente vai aprendendo umas com as outras, né? E aqui, ó, bem na bordinha, só na bordinha aqui, a gente vai passar um fiozinho aqui dessa cola, tá? E daí essa cola vai travar a trama da alça e nunca mais vai abrir. Então não corre o risco da alça desmanchar, quando for esse caso, assim, de ser bem na beiradinha, tá? E agora a gente já vai unir uma parte com a outra. Mas enquanto seca aqui, vamos fazer a alça grande. Aí, uns 5 minutinhos já seca bem. Então, a alça grande eu já mostrei várias vezes pra vocês como que eu faço. Não custa mostrar de novo, né? Sempre tem alguém aí que é a primeira vez. Aí, depois de selar a alça, eu vou passar ela no regulador, assim, ó, de baixo pra cima, de cima pra baixo. Aí, aqui por trás eu dobro uma vez, ali mais ou menos 1,5 centímetros por aí. E dobro de novo. E aqui vou passar uma costurinha bem reforçada, uma costurinha dupla, ou colocar rebite. Nesse caso eu vou passar uma costurinha aqui que eu acho que é mais prático. Assim. Aí agora aqui com a outra ponta, pelo lado de dentro, eu vou passar no mosquetão, ó, assim. Venho aqui no regulador de novo, ó, pelo lado de trás, passo de baixo para cima e de cima para baixo. Ó, aí um lado vai ficar o mosquetão e outro lado assim. Aí aqui pelo lado direito é só colocar o outro mosquetão e faz a mesma coisa. Dobra uma vez, ali 1,5 centímetros mais ou menos, e dobra de novo. E a nossa alça já tá prontinha, agora vamos voltar lá pra bolsa. Então, agora que nós vamos prender, ó, lado direito com o lado direito, de um lado e depois do outro. Aí aqui, gente, pode ser uma costura de 1 centímetro, tá? Faz bem devagarinho aqui no meinho, que aqui fica bem grosso, tá? E dá um retrocesso aqui em cima dos dentinhos do zíper. Agora aqui nós vamos fazer um acabamentinho com viés. Então aqui eu vou usar o viés de boa neon, mas pode usar aí o viés que tu tiver, né? Agora a gente vai rebater aqui pela parte de fora, né? Ó, estica bem isso aqui, deita pro lado da bolsa. Aqui a alcinha deita pro lado do canal do zíper e nós vamos rebater isso aqui bem devagarinho, porque aqui também tá bem grosso. Assim, gente, uma dica que eu dou, os arremates, os retrocessos, quando é caso assim de pesponto, não faz aqui, tá? Nessa base, vira e faz pro ladinho aqui, que daí fica escondidinho, não fica aparecendo aqui aquele acúmulo de linha, né? Agora a gente vai repetir tudo igual aqui do outro lado. Pronto. Agora vamos começar a fechar então, né? Então aqui a gente vai juntar costura com costura aqui do canal do zíper e vamos dar um piquezinho de cada lado aqui bem no centro do canal do zíper. E aqui nos espelhos também, na parte da bolsa também.
E agora a gente vai juntar aqui, ó, de um lado primeiro, tá? Pique com pique. E vamos colocar uns clipezinhos aqui na volta, tá? Ó, de um lado e do outro. E agora aqui a gente vai passar uma costurinha na medida de um pé de máquina, 0,75. Pronto, assim. Agora vamos colocar o viés também em toda essa volta aqui para fazer o acabamento. Prontinho. Agora a gente vai repetir a mesma coisa aqui com o outro lado, com a parte de trás. Então aqui, como vai ficar mais fechadinho, pode abrir o zíper, que fica mais fácil de ir acompanhando ali o trabalho, né? Então vamos fazer tudo igual. Eu vou pausar o vídeo, vou fazer isso aqui pra gente não se estender muito e já volto aqui com essa parte prontinha, tá? Prontinho, já tirei todos os fiapos, agora vamos desvirar. Ficou bem estruturada. Olha que linda que ficou, gente. E uma delícia de fazer. Olha que coisa mais linda que ficou. Vamos colocar outra alça nela. Tá prontinha a nossa bolsa Kika, nessa estampa lindíssima. Lembrando que todos esses materiais utilizados em aula vocês encontram lá no meu site www.lucianaguterres.com. Olha só, aqui cabe celular, ou aqui, né, carteira também. Ficou um bolso bem legal. Muito linda, né? Eu amei esse formato aqui. Então, eu fiz essa aqui no Sublime Plastique, que eu falei pra vocês, que é o tricoline plastificado por dentro e impermeável por fora, né? Então, é uma bolsa impermeável, tanto nessa estampa como nessa, é o mesmo material. E eu fiz essa aqui, a peça piloto que eu fiz em tricoline, e aí eu estruturei na manta R2 e no TNT para ela ficar bem durinha, então essa aqui também ficou bem estruturada. E temos essas duas bolsas Kika. Lindas, né, gente? Então era isso, gente. Lembrando também que tem o molde já disponível lá no site, molde prontinho em PDF, só para baixar e imprimir, naquele mesmo valor simbólico de sempre, de R$10, por tempo indeterminado, tá bom? A gente sabe, né, que esse preço é simbólico mesmo, porque o valor de um molde é bem mais do que isso, né, gente? Como vocês me acompanham aí nas redes sociais, já tem uns 2 dias que eu tô trabalhando na modelagem dessa bolsa, fiz a peça piloto, deu certinho, de primeira, aí gravei aula aqui pra vocês, tá bom? Mas quem não pode adquirir o molde, não se preocupa, que agora eu vou deixar vocês com uma mini aulinha que eu gravei de como fazer o molde, tá bom? Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula. Bom, gente, para fazer o molde da parte principal, nós vamos fazer ele só a metade, tá? Ó, só uma metade assim. E daí depois tu corta outra parte e cola no meio. Assim como vai o molde para quem tá comprando, ele vai só uma metade, que tá escrito ali, ó, dobra do tecido. E aí tu tem duas opções, ou tu corta o tecido dobrado assim, ou tu corta 2 vezes no papel e junta e já faz o molde inteiro, que eu aconselho fazer assim, que eu acho que fica mais fácil, tá? Então, aqui, ó, a medida é 23 de largura por 19 de altura.
nós vamos marcar aqui embaixo 5 centímetros de baixo pra cima, aqui no lado esquerdo. Ó, marcou 5 centímetros ali. Tu vai entrar, nesses 5 centímetros que tu marcou, tu vai entrar 12 centímetros. E faz o risco ali, tá? Agora, aqui na parte de cima, pro outro lado, tu vai marcar 12 centímetros, 25. Daí, tu cuida na tua régua, assim, ó. Essa aqui é melhor, que tem os risquinhos, né? Então, tu coloca 12 mais a metade do 12,5, aqui nesse risquinho, nesses risquinhos aqui, uns 2 risquinhos mais ou menos, tá? Que não dá bem 12,5, 12,25. E marca ali. E aí, tu vai descer até encontrar essa outra linha que tu fez. Então, tem que descer retinho. Tem que descer retinho, tá? Aqui. E agora, aqui, nós vamos arredondar. Quem tem essa régua aqui, vai usar a parte que o raio é 8 centímetros. Quem não tem essa régua, vai procurar algum objeto redondo na tua casa que tenha 16 centímetros de diâmetro, de um lado ao outro, que vai dar o raio de 8 centímetros. E aí, nós vamos juntar aqui, onde terminou esse risco, né? Aqui de baixo, nós vamos juntar isso aqui com até onde vai ali, ó. Ó, até onde a régua vai, entendeu? Da pontinha do risco até onde a régua vai encostando nesse outro risco aqui. E aí, nós vamos cortar assim, ó. Isso aqui não corta. É aqui arredondado. Vai ficar tipo o formato de uma xícara. Então, esse é o molde da parte principal. Ó, a metade dele, como eu falei pra vocês, tá? Agora, pra fazer o molde da lapela, então... Da lapela, tu vai precisar de um papel na medida de 21 por 9. Vai dobrar o meio, esse aqui já dá pra fazer inteiro, porque cabe tudo numa folha. E vai arredondar aqui, na parte de baixo da lapela, com raio de 5 centímetros. Pra quem tem essa régua, procura ali onde o raio é 5 centímetros. Pra quem não tem, procura algum objeto redondo de 10 centímetros, que vai dar o raio de 5, tá? Pra gente arredondar ali e tirar esse bico. Então, esse é o molde da lapela, ou aba, como preferir chamar. Aí, agora, pra fazer o molde do espelho superior, né? Do que vai em cima aqui dessa parte, depois que coloca o zíper. Ó, dessa parte aqui. Então, nós vamos precisar de um papel na medida de 7 de altura por 24,5 de largura. Vamos dobrar ao meio e vamos arredondar agora na parte de cima com um raio de 8 centímetros, tá? Quem tem essa régua, o raio de 8, quem não tem, usa o mesmo objeto de 16 centímetros de diâmetro que usou para arredondar essa parte aqui, tá? E vamos arredondar agora aqui a parte de cima do espelho superior. E essa é a parte de cima, então. Então, nós vamos ter aqui, ó, tudo na metade, ó. Vamos ter a parte de baixo, parte de cima e a lapela, que vai aqui entre um e outro, né? Tá, gente? E o restante são só medidas que eu já passei na aula pra vocês, tá bom? Então, era isso. Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula.